Oi, Lilian. Oi, Juliana, tudo Tudo bom? bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Antes de começar, deixa eu te perguntar, como pronuncia o seu sobrenome? Como é isso? Pode falar como você quiser, Tá bom. porque no Brasil se fala espanhóis, Ah, é? Caramba, eu não é, sei. e na Alemanha se fala ou Sponholz ou Sponholz. Eita, tá Mas bom. Meio ninguém é termo, obrigado. Ninguém é tá obrigado no a falar meio assim. termo. Já entraram algumas pessoas aí. Acho que eu posso então te apresentar. E aí eu preparei Uhum. algumas perguntas para ajudar a gente a conversar aqui. Tá bom? Beleza. Então, tá. Só um minuto. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação sua. Se eu falar alguma coisa errada, você me informa, me avisa. Primeiro, eu queria dar, né, boa tarde para quem estiver aí e boa noite para a Lilian, que lá já está bem de noite. A gente queria agradecer muito a sua presença, você ter vindo compartilhar um pouco do seu tempo aqui. Né? Essa é mais uma live do Laboratório de Mídia e Democracia da UF, LAMID, do qual faço parte. Né? Meu nome é Juliana Galhardi. E hoje a gente vai conversar com a Lilian Sponholz, que é formada em jornalismo, é mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, é doutora em comunicação pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, livre docente pela Universidade de Klagenfurt, na Áustria, foi professora da Universidade Ludwig Maximilians de Munique, na Alemanha, pesquisadora de pós-doutorado na Academia Austríaca de Ciências de Viena e na Universidade de Erfurt, na Alemanha também. Foi professora visitante na Universidade de Santa Catarina e na Universidade Complutense de Madrid. Publicou uma série de trabalhos sobre discurso de ódio, sobre objetividade jornalística. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, Lilian, de novo, obrigada pela presença, por vindo compartilhar o seu tempo aqui com a gente. É um prazer para a gente do LAMID. Então, antes de entrar um pouco nos seus temas de pesquisa, mais propriamente, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Como foi essa internacionalização da sua pesquisa? Né? Isso é algo que eu perguntei também para o Mauro Porto, alguns dias atrás, quando ele esteve aqui com a gente. Né? Então, assim, houve desafios, houve alguma adaptação específica, alguma transformação que fosse demandada nessa transformação de uma pesquisadora produzindo no Brasil, né, para uma pesquisadora produzindo de fora, a partir da Alemanha? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Sim, foi uma transformação grande, porque, pelo menos na época em que eu estudei no Brasil, as ciências da comunicação, elas ainda eram muito... era uma ciência humana. Eu não sei se ainda é, não sei dizer como é hoje, né? E na Alemanha, a ciência da comunicação é uma ciência social. E então, no Brasil, por exemplo, a gente dá muita ênfase à teoria, né? E aqui na Alemanha, eles dão uma ênfase muito grande a métodos, né? Houve estudos, houve levantamentos sobre quais seriam os principais temas da ciência da comunicação na Alemanha, e o principal tema deles é método. Então, você imagina assim, o choque que a gente leva, né? A adaptação que a gente tem que fazer para poder falar a mesma língua, não só a língua no sentido normal, no sentido do alemão, mas a língua, a mesma linguagem, né? Assim, se ambientar, né? Então tá bom. Então vamos partir agora para o conteúdo das suas pesquisas. E olhando, né, a sua produção, eu vi que você inicialmente você trabalhava muito com objetividade jornalística. Isso. Né? Então, assim, é um dos campos, né, temáticos que você desenvolveu ao longo da sua trajetória. Né? Provavelmente talvez ainda trabalhe com isso. Eu vi que temporalmente foi um período anterior, talvez. Né? Então, além de artigos sobre isso, seu doutorado foi sobre isso. Né? E nele você traçou um paralelo entre o Brasil e a Alemanha sobre conceito e prática da objetividade jornalística.
Eu queria saber um pouco de você, qual foi a sua abordagem, né, para a objetividade jornalística nesse momento e o que você observou nessa análise dos dois países, né? O que você encontrou fazendo essa análise paralela dos dois? Queria que você, né, que você aproveitasse e falasse da sua pesquisa de doutorado como um todo. Bom, quando eu saí do Brasil, eu já tinha trabalhado como jornalista há 8 anos, né? E o meu interesse era muito ligado à prática jornalística. Eu queria refletir sobre a prática jornalística. E o problema que eu vi era o seguinte: ou havia uma negação completa de que há objetividade, a objetividade não existe, ou havia aquela perspectiva completamente positivista de que o jornalista tem que espelhar a realidade, o que também simplesmente não é possível. E eu descobri, por acaso, um pesquisador alemão que hoje faz que na época, até mesmo na época que eu vim para cá, já fazia uma coisa completamente diferente, já pesquisava sobre relações públicas, mas ele desenvolveu, o Günther Benteler, ele desenvolveu uma perspectiva própria sobre o tema da objetividade. E a perspectiva dele é a seguinte: objetividade não tem a ver com neutralidade, objetividade não tem a ver com ouvir os dois lados, objetividade é o grau de correlação entre o produto do jornalismo, o texto jornalístico, e a realidade fora do jornalismo, digamos assim, e o mundo fora do jornalismo. É isso. Se isso é neutro, se isso prejudica alguém, ou se isso favorece alguém, isso não interessa. E, além disso, você tem uma limitação. Quando você diz que objetividade é o grau de correlação entre a realidade que você lê nos jornais e a realidade fora dos jornais, você só pode falar de objetividade quando você estiver falando de um tipo de declaração, que são as declarações assertivas. Você não pode falar de objetividade quando você está falando de comentários ou de declarações opinativas, né? Você só pode falar, por exemplo, se você tem a declaração o presidente é bom, você não tem como falar se isso é verdade ou não. Uhum. Agora, o presidente não tomou, ou o presidente não nomeou um novo ministro da Saúde durante uma epidemia. Isso você tem como comprovar, ou durante uma pandemia. Isso você tem como comprovar se é verdadeiro, digamos assim, ou falso. É só nesses casos que você pode falar de objetividade. Em outros casos, você não pode. E nos outros casos, você pode falar de pluralismo, você pode falar de balanço ou equilíbrio, né? Mas aí você deixa o campo da objetividade como numa perspectiva epistemológica, né? Por isso que, por exemplo, essa perspectiva de achar que objetividade é uma questão de equilíbrio, de ouvir os dois lados. Os dois lados podem estar errados. Você pode ouvir os dois lados e um dizer que o número de mortos pela pandemia numa região é de 300 mil e outro dizer de que não há mortos e ambos podem estar errados. Né? Objetividade é uma questão de correlação com a realidade e não de ouvir os dois lados e não de apontar os dois lados de maneira que nenhum dos dois seja prejudicado. Essa é a perspectiva de objetividade que eu trabalhei. Uhum. E você acha que qual a diferença dessa perspectiva no Brasil e na Alemanha? Isso que você me falou parte desse estudioso que foi, inclusive, seu orientador, certo? Sim, sim. Uhum. E na de você, pode falar. A diferença é que o jornalismo alemão, ele era, né? Eu comecei a trabalhar com isso já faz mais de 10 anos. Hoje houve uma convergência e o jornalismo alemão é muito mais parecido com o jornalismo norte-americano, né? Mas o jornalismo alemão era extremamente opinativo e o jornalista alemão, ele tinha a mentalidade de que o jornalista de verdade, ele não sai na rua. Ele sabe explicar a realidade pela sua própria cabeça, pelo seu próprio intelecto, né?
O jornalista não é... Nos anos 60, o jornalista alemão falava assim, eu não sou escravo do que o homem da rua diz. E era uma posição, na época, né, em que eu escrevi o doutorado, que era bastante diferente da brasileira, porque nós, no Brasil, ainda estávamos naquela fase de início de democratização, em que a gente achava que investigar era tudo e que descobrir os wrongdoing a qualquer preço era a coisa mais importante, né? A gente colocava todo o peso exatamente não em sair nas ruas, mas em ouvir o que as fontes dizem, em procurar cavar as fontes, né? São perspectivas bem diferentes. Ambas têm as suas falhas e seus problemas. Ambos têm déficits de objetividade, mas os déficits de objetividade são muito diferentes em ambas, né? No nosso caso, por exemplo, nós achávamos que nós íamos conseguir a realidade simplesmente ouvindo as fontes tradicionais, simplesmente ouvindo fontes oficiais, né? E no caso dos alemães, eles achavam que a objetividade se consegue ao separar opinião e comentário. E que na opinião é que você mostra que você é realmente um bom jornalista, né? Na verdade, é uma separação um pouco capciosa também, né? Porque como, né, não sei, você vê certos, né, jornais no Brasil, eles têm um espaço que é dedicado à opinião, mas se você lê o jornal, evidentemente que a opinião, muitas das vezes, está espalhada pelo jornal inteiro. Não, essa divisão espacial nem sempre quer dizer uma divisão exata, né? Eu acho que esse é um ponto super importante que a gente não que a gente se baseia muito na tradição anglo-americana. E a gente acha que existem fatos e opiniões. Não existem fatos e opiniões. Os fatos também têm opinião. A diferença entre os fatos e o que normalmente se chama de opinião é o fato de que declarações assertivas ou fatos podem ser comprováveis, elas têm um valor empírico que pode ser comprovado. Mas o fato de você comprovar e dizer é verdade, não significa que ela é neutra. Então, por exemplo, você pode descobrir que aconteceu muito no Egito, por último, eu acho que no Peru também, uma discussão se o candidato a presidente nasceu no país ou não. Uma coisa é se ele nasceu no país ou não. Outra coisa é qual é o significado político disso. São duas coisas diferentes. Você pode expressar sua opinião com fatos. Aliás, é uma estratégia muito mais eficiente. É você dizer assim, eu não vou dizer que o prefeito é bom, eu vou dizer que o prefeito fez 30 escolas ou inaugurou 30 escolas. Pode ser que não tenha sentido nenhum inaugurar 30 escolas, porque já tinham escolas suficientes, porque as escolas que já existiam estavam precisando de recursos, mas o fato de você empacotar essa opinião dentro de uma declaração assertiva, dentro de um fato, a torna muito mais persuasiva, né? Essa separação entre fato e opinião não existe. O que existe é que fatos têm algum componente empírico que você pode testar na realidade, né? Por isso que a gente fala assim, contra fatos não há argumentos. Não há argumentos não é porque fato não é verdade. Contra fatos só há a possibilidade de comprovação empírica, né? Por isso, e não por ser neutro, né? Ótimo, eu acho que esse diálogo também me lembrou um outro artigo que você tem, né? Me lembrou um pouco essa diferente... enfim, um dos artigos que eu vi seu, ele trata, né, a concepção da regulação jornalística na Alemanha, né? E aí você falava lá sobre o Conselho de Imprensa Alemão, que é uma forma de autorregulação, né? O que é um outro ponto sensível aqui também para a gente no Brasil, enfim, com tentativas que não foram para frente, etc.
Então, eu acho que ainda nesse campo eu te perguntaria quais foram as condições que possibilitaram, né, a conformação dessa instância na Alemanha e como funciona esse conselho, né? Ele vem, talvez, de diferenças na concepção de ética, diferenças na concepção do entendimento da relevância desse tipo de controle no jornalismo. Se você pudesse lembrar um pouco sobre isso. Bom, o Conselho de Imprensa, esse formato de autorregulação, ele é extremamente europeu e da Europa Central e da Europa do Norte. Nem no sul da Europa isso funciona direito, né? Porque ele parte de uma concepção de que a maior ameaça para a liberdade de imprensa, a maior ameaça para o funcionamento do jornalismo vem do Estado e não do mercado. E a gente, na América Latina, a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? A gente, na América Latina, sabe que um monopólio privado é um problema seríssimo, ou um quase monopólio privado na mídia é um problema seríssimo. Não é Estado, mas é um problema para o bom funcionamento do jornalismo e tal. Então, eu pessoalmente não acredito que esse tipo de regulação seja uma alternativa para nós. Agora, o fato de nós não termos essa possibilidade, de nós não termos as condições necessárias para esse tipo de autorregulação, traz também desvantagens. Por quê? Porque o que é o Conselho de Imprensa alemão? Lá sentam jornalistas e donos de jornais, ou donos de empresas jornalísticas, juntos. Essa é a ideia deles. Sempre buscando consenso. Nunca... eles se baseiam sempre no consenso. Estão sempre buscando um denominador comum. E com isso eles conseguem estabelecer um código de ética que passa a ser como um canon, que passa a ser realmente como base para tudo. E esse é o problema das sociedades polarizadas, que aí nos falta isso, né? A gente não tem uma base comum, digamos assim, ou a gente tem uma base comum, mas ela não está codificada. Enfim, esse é um problema das sociedades polarizadas, não só na América Latina, mas até mesmo no sul da Europa, né? Isso. Eu acho que agora, então, eu vou entrar um pouco mais nesse outro campo temático com o qual você tem trabalhado recentemente, que é o do discurso de ódio, né? Você tem um livro de 2018 sobre isso, sobre o discurso de ódio entendido a partir do estudo da mídia. O livro é em alemão, eu não consegui pegar muito sobre ele, mas assim, é um trabalho que aparentemente se refere à Europa Ocidental e aos Estados Unidos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que você apresentasse o seu livro para a gente. Eu espero que até o final do ano eu consiga publicá-lo em português. Bom, o meu livro ele se baseou em 2 casos que aconteceram na Europa. Um caso de 2000 com a escritora e jornalista italiana Oriana Fallaci, que escreveu um livro depois do atentado do 11 de setembro, atacando muçulmanos. Ela escreveu um artigo numa linguagem extremamente vulgar que foi publicado no Corriere della Sera e que depois deu origem a um livro, e esse livro virou um best-seller internacional, chamado A Raiva e o Orgulho. E o segundo caso foi de 2010, na Alemanha, de um político local do Partido Social Democrata chamado Thilo Sarrazin, também atacando imigrantes, e sobretudo imigrantes muçulmanos, que se chamaria em português A Alemanha se Dissolve, ou algo assim, né? Esse foi um best-seller nacional, vendeu mais de 1 milhão de exemplares na Alemanha, se tornou o livro mais vendido depois da Segunda Guerra Mundial, o livro de não ficção mais vendido aqui. E foram os 2 casos que eu analisei. E na época ninguém falava de discurso de ódio, não havia essa explosão das redes sociais ainda, e ninguém aceitava, ficaram todos chocados que eu chamei aquilo de discurso de ódio, né? E depois, quando o livro saiu, já havia toda essa discussão sobre os discursos de ódio nas redes sociais,
E as pessoas começaram a perceber, isso que é discurso de ódio, então, né? O discurso de ódio é um termo que se refere à difamação de grupos, né? Ele bate de frente com essa ideia individualista de que só pessoas, só indivíduos podem ser difamados. E ele tenta colocar, não, há difamação de grupos também, né? E essa difamação de grupos, ela tem uma série de consequências sociais. Ela tem consequências para indivíduos, né? Porque as pessoas, os grupos, esses grupos desprivilegiados, que são ridicularizados, humilhados, ameaçados o tempo inteiro na esfera pública, isso gera um estresse nas pessoas, nos indivíduos que são associados a esses grupos, que é enorme. Isso gera também consequências sociais, porque nos divide, né? Polariza, né? E isso também gera consequências políticas, porque, sobretudo com essa ascensão da extrema-direita, a gente vê o uso dos discursos de ódio, como uma pauta dentro de uma agenda da extrema-direita para mobilizar eleitores dos dois lados, aliás, né? Tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, gerando, assim, como é que se fala? Gerando danos sociais, políticos enormes, né? Uhum. Então, e aí puxando um pouco para a mídia, assim, muito se tem falado ultimamente sobre como que o sistema midiático ele também pode permitir, enfim, tem permitido ou tem motivado figuras públicas a usarem o discurso de ódio para obter acesso à mídia convencional. Você fala sobre isso também. É essa a principal relação da mídia com os discursos de ódio? Eu acho que a gente tem que considerar pelo menos 3 elementos aqui, né? Bom, primeiro que o discurso de ódio, ele tem várias faces, né? Uma delas é aquela discussão, aquela face do xingamento nas relações na esfera pública entre pessoas, digamos assim. A outra face dela é aquela face dos grupos organizados, né? Dos grupos de extrema-direita, tipo o Ku Klux Klan ou o movimento identitário na Europa. Aí você tem uma outra face, que é a face do discurso incitador de ódio, que é o discurso de ódio como pauta de forças políticas. E dependendo do tipo de discurso de ódio que você tem, e dependendo do tipo de mídia que você tem, a relação muda. Porque, por exemplo, nas redes sociais, pode ser o seu João, que não sabe a diferença entre esfera pública e esfera privada, e vai sair xingando todos os grupos contra quem ele tem preconceito, né? Na mídia tradicional, isso é mais difícil, porque na mídia tradicional o seu João nem entra, né? Então, na mídia tradicional, como é que o discurso de ódio vai entrar? O discurso de ódio vai entrar ou como escândalo, quando uma figura famosa faz uma declaração horrível, né? Aí vão reportar sobre aquilo vai virar um escândalo. Por exemplo, esse geneticista, em 2008, o James Watson, que saiu questionando a inteligência das pessoas por causa da cor da pele. Aí vira aquele escândalo, né? Uhum. Ou ele entra como pauta, como controvérsia. Vamos discutir agora, então, se a Alemanha está ficando menos inteligente por causa dos imigrantes, que foi o que o Thilo Sarrazin falou em uma palestra, né? Aí começam a ouvir opinião a favor, opinião contra. A Alemanha está ficando menos inteligente ou não, né? É essa forma que o discurso de ódio entra na mídia tradicional, como pauta, né? Como tema. Uhum. Eu vou até perguntar mais sobre isso já para você, mas eu queria antes fazer uma outra pergunta, né? Tem um texto seu de 2018 que você escreveu em coautoria com Rogério Cristofoletti e foi publicado na Global Media and Communication. O título do texto é From Preachers to Comedians, Ideal Types of Hate Speakers in Brazil. Né? E
E nesse texto vocês identificam 4 tipos ideais na abordagem do estudo de ódio, né? O pregador do ódio, o populista de direita, o polemista da mídia e o comediante intolerante. O Bolsonaro foi enquadrado no tipo populista de direita, né? Right-wing populist. Que lugar você acha nessa discussão que o Bolsonaro ocupa hoje, né? O que ele representa, considerando-se suas pesquisas sobre o discurso de ódio aqui e fora, né? Na Europa, enfim, na América do Norte? Olha, quando a gente escreveu esse artigo, eu e o Rogério, a gente escreveu esse artigo em 2016, 2015, na realidade, 2015, 2016. O Bolsonaro tinha acabado de fazer aquele discurso elogiando o Ustra na votação do impeachment, né? do golpe parlamentar contra a Dilma Rousseff. E, na época, a minha preocupação, sobretudo, né, a preocupação do Rogério era, sobretudo, analisar como jornalistas, o ponto de vista ético, como o que dizem os códigos de ética, né? E a minha preocupação era traçar um paralelo, internacionalizar esses casos, né? E eu comparei o Bolsonaro e coloquei como populista de direita. Hoje eu não colocaria mais. Ele é um extremista de direita, né? E é assim também que a mídia alemã trata, é assim que a mídia internacional trata. E não só o Bolsonaro. Há uma discussão muito grande aqui na Europa se esse termo populista não está minimizando o que essas forças de direita representam. Né? Por exemplo, na Áustria existe um partido, que é o partido, como eu diria, Partido Livre Austríaco, o FPÖ. Há diversos escândalos envolvendo o FPÖ, com conexão com o extremismo de direita, com conexão com conteúdos ligados ao nacionalsocialismo. Né? Houve um político austríaco que fazia parte de uma Burschenschaft, que é uma espécie de associação de estudantes, e acharam um caderninho de hinos desse Burschenschaft que falava assim: vem conosco, nós vamos conseguir mais do que 6 milhões. A referência é clara, né? A referência é com relação aos judeus assassinados durante o Holocausto. Então, há uma série de conexões e há quem rejeite o termo populista. Por outro lado, há também os que defendam, porque, de fato, esses partidos, eles tentam, aqui na Europa. No Brasil, não. No Brasil, eu não vejo essa tentativa. Mas, na Europa, esses partidos fazem de tudo para se manter dentro dos limites da lei. Eles vão até o máximo que se pode, mas buscam se manter ainda, não ultrapassar, digamos assim, essa linha. Né? No Brasil, eu não sei se isso seria aplicado. Por isso, eu concordo mais com a denominação que a mídia alemã dá ao Bolsonaro, que se trata de um extremista de direita. Em outro momento, eu ouvi comentários, né, de outras pesquisas sobre o caso do Bolsonaro, e tem uma pesquisadora que falava sobre avançar uma política de ódio sem uma retórica explícita de ódio. Talvez isso fosse uma característica que causasse menos alerta, mais atraso na reação das instituições, né? Para isso, talvez contribua também um caráter, de certa forma, cômico ou mesmo patético atribuído ao Bolsonaro, né? Você concorda com isso? Você vê alguma relação disso com o discurso de ódio? Eu acho que no Brasil, não é só no Brasil, mas no Brasil também, existe um problema muito sério com essa discussão do chamado ódio. Porque o discurso de ódio, ele é um conceito, ele tem sido utilizado para fenômenos que não são discurso de ódio, sabe? Ele tem sido utilizado como um sinônimo para extrema-direita. A extrema-direita, ela tem uma pauta muito mais ampla do que o discurso de ódio. Por um lado, a extrema-direita tem uma agenda. Uma agenda muito mais ampla, da qual o discurso de ódio é só uma pauta, né? E, ao mesmo tempo, o discurso de ódio não é exclusividade da extrema-direita.
né? E essa é a grande vantagem do discurso de ódio numa disputa política, que esse tema, essa pauta, pode ser roubada, se chama, na teoria do agendamento, a gente chama de issue trespassing, né? Pode ser roubada, pode ser tomada por conservadores, isoladamente por políticos de esquerda, como acontece na Alemanha. Há forças de esquerda que também estão atacando refugiados para ganhar votos, né? São duas coisas diferentes. Então, o que se fala no Brasil, muitas vezes se usa o termo ódio no Brasil para falar de coisas que não são necessariamente discurso de ódio. O discurso de ódio, ele sempre se volta a um grupo. E esse grupo é um grupo desprivilegiado. Então, não existe discurso de ódio contra a democracia, não existe discurso de ódio contra os governos, não existe discurso de ódio contra o PT. O que existe contra essas forças é intolerância política, é violência política. Mas o discurso de ódio, ele é sempre sexista, machista, sexista, racista, islamofóbico, homofóbico, ableísta, né? Ele sempre se volta a um determinado grupo de pessoas. Então, eu acho isso muito problemático, essa discussão, essa diluição do termo discurso de ódio. Porque se a gente não consegue tratar de maneira precisa, a gente não consegue achar, a gente não consegue localizar o problema, a gente não consegue localizar qual é o papel dessa pecinha no jogo completo, e a gente também não consegue traçar soluções. Se a gente analisar a definição de discurso de ódio, tanto do Facebook, quanto do Twitter, quanto da CERD, que é o Comitê pela Eliminação de Discriminação Racial da ONU, se a gente analisar o No Hate Speech Movement, a gente vai ver que eles estão sempre falando de difamação de grupos. Eles estão sempre falando dessa mesma definição, uma definição bastante aberta, uma definição universal, mas que se refere sempre a grupos. E o que está acontecendo no Brasil é que a gente está diluindo, não só no Brasil, a gente está diluindo esse conceito e está deixando de ver muitas diferenças aí, que são necessárias. A gente não sabe, por exemplo, eu me pergunto qual é o papel do discurso de ódio na comunicação política do Bolsonaro. Eu tenho a impressão, às vezes, que é uma cortina de fumaça, né? Que se eu soltar uma declaração aqui atacando homossexuais, ou atacando mulheres, ou atacando negros, eu coloco no Congresso um projeto de privatização, sei lá do quê, ou um projeto em que eu consiga implementar alguma política. É só uma hipótese, eu não testei isso empiricamente, mas eu acho que é uma questão que a gente deveria considerar. E a gente não vai considerar se a gente chamar tudo que o Bolsonaro faz de discurso de ódio. Então, e aí, para além dessa questão da visibilidade, né? Você não acha que tem também no papel da mídia um fator talvez um pouco contextual, ou seja, a mídia reforçando certos aspectos que oferecem um contexto favorável, de repente, para a formação, para a disseminação, para a manutenção de discursos de ódio, pensando a mídia também como um ator central, mais do que um instrumento para divulgar discurso, né, de determinados atores. Então, por exemplo, não haver representatividade negra adequada, haver uma série de lacunas no que diz respeito a determinados grupos, com frequência Islã aparecer hipoteticamente relacionado a terrorismo, esse tipo de coisa não tem também um papel de um fator contextual, de alguma forma faz um contexto mais favorável para esse tipo de discurso? O que eu vi na minha análise desses dois casos que eu analisei na minha tese de livre docência, que foi esse livro sobre o discurso de ódio, é que tudo, absolutamente tudo que a Oriana Falati falou, tudo que o Thilo Saracen falou, já estava presente na mídia há muito tempo. Todas as representações que eles fizeram.
que as pessoas desse grupo religioso são terroristas, são misóginas, tudo isso já estava presente. O que ainda ausência, né? Ainda que por uma lacuna, não necessariamente como um discurso de ódio estruturado, como no caso. Isso, exatamente. Já estava presente como? Como o que se chama em inglês de misrepresentation, uma representação deturpada. Não era discurso de ódio, mas estava ali. Estava à disposição. E é isso que é outro ponto que a gente tem que considerar quando fala do discurso de ódio. O discurso de ódio não está inventando nada novo, nada. O que o discurso de ódio está fazendo? Ele está ativando, ele está instrumentalizando antinomias que já estão presentes nos... eu acho, no Brasil, acho que a gente chamaria de imaginário. Na teoria das representações sociais, a gente chama de arquivos do conhecimento social. Né? Já está presente na sociedade. Né? Essas antinomias já estão presentes de alguma forma, essas antinomias já estão presentes na mídia. O que o discurso de ódio faz? Ele ativa, ele instrumentaliza. Né? Você vê o tempo inteiro uma associação entre um grupo religioso e terrorismo. Você vê o tempo inteiro a associação de um grupo racial ou de um com crime. Você está me ouvindo ainda? Porque congelou aqui. Tá. Não, foi uma ligação aqui. Mas Então, o que o discurso de ódio faz? O discurso de ódio vai lá e chama o cara de terrorista e diz que não pode mais deixar entrar no país, ou que não pode mais deixar estudar, ou que não pode deixar mais... tem que revistar na rua, cada um que passa e que pertence a esse grupo. Né? Ele vai e ativa com uma intenção. Né? Ou o cara é convicto, ou o cara é um racista, ou de um grupo chamados grupos de ódio, né? Ou o cara faz isso para vender livro, para ganhar a atenção da mídia, para ganhar eleição. Ou seja, intencionalmente. Né? Intencionalmente. Mas ele não cria nada novo. Né? Ainda assim, há uma diferença, né, entre essa representação deturpada e o discurso de ódio. Porque o discurso de ódio significa que já ultrapassou um determinado nível. Já chegou no outro patamar. Né? E quando já chegou no outro patamar, aí, no mais tardar, nesse momento, é hora de fazer alguma coisa. Né? Então, uma das coisas que eu estava me perguntando, né? Por que parece tão difícil também cristalizar um discurso, né, anti-ódio, ou ao menos de vetar isso, né? Um dos seus artigos também você falou que, embora as redes sociais tenham alargado essa possibilidade, né, de pessoas comuns se tornarem oradoras, ela não bate a assimetria de poder gerada pelo capital da mídia, né? Que é ter visibilidade, ter destaque, tornar-se presente. E um outro ponto é a inexistência de leis sobre isso, né? Queria que você falasse sobre isso. Por que é tão difícil barrar isso? Eu acho que um dos problemas que a gente tem para barrar o discurso de ódio é exatamente como é que eu vou falar? Essa visão nublada do problema, né? Que dificulta ver do que se trata exatamente. Eu vejo uma discussão aqui na Alemanha que eu também comecei a ver em estudos acadêmicos no Brasil, de achar que discurso de ódio é ser grosso, é ser mal educado, é xingar. É horrível xingar e ameaçar as pessoas, ou dar doxing, né? Publicar endereço ou telefone de jornalista e político. Isso é horrível, isso é inaceitável, tudo. Mas isso não é discurso de ódio. E quando o discurso de ódio acontece, as pessoas não reconhecem. Por quê? Porque o discurso de ódio ele vai dizer assim, pessoas com a característica coletiva X, ou pessoas com essa cor da pele, ou pessoas com essa religião, pessoas com essa origem são bandidos,
ou devem ser banidas, não podem receber recursos públicos. E as pessoas não reconhecem isso como discurso de ódio. Há até mesmo quem defenda e diga, não, isso é uma questão de liberdade de opinião. Né? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que discurso de ódio é incitação contra grupos, é humilhar, é incitar discriminação, é incitar desprezo, é incitar violência contra grupos. E que isso se faz não necessariamente com palavrão, se pode fazer também de maneira extremamente civilizada, extremamente racional, pode-se fazer isso com fatos, né? Com estatísticas. O Tilo Saracen, por exemplo, atacou imigrantes o tempo inteiro, sobretudo imigrantes muçulmanos, utilizando estatísticas. Né? Claro que ele tirou essas estatísticas de contexto e uma série de coisas, mas... equivalente aqui no Brasil a um argumento que a gente escuta de forma recorrente, que é absurdo, mas que toda vez que você vai a uma reunião de família, você escuta isso. Mas por que na cadeia tem tanta gente negra presa? E as pessoas tentam fazer uma entre uma coisa e outra, o que é completamente surreal, né? Mas a gente escuta isso o tempo inteiro ainda hoje. Isso. Então, o problema não é fato, o problema não é... e aí a gente volta para a questão da objetividade, né? O que quer dizer um fato ser verdade? Quer dizer que ele corresponde, né? Agora, o que a gente não pega com os fatos é a vontade de verdade que está ali dentro, né? E existe quando o Tilo Saracen junta todas essas estatísticas lá, mostrando que os imigrantes estão acabando com a Alemanha, que a Alemanha está ficando mais burra por causa dos imigrantes e não sei o quê, o que ele está fazendo? Ele está... em alemão, a gente existe aquelas imagens assim que a gente compra para as crianças, os livrinhos para as crianças, que tem os números e cada número corresponde a uma cor. E aí você pinta o número de acordo com aquela cor que você quer. Ele está fazendo isso. Ele está pintando o quadro usando números, mas nas cores que ele quer. Né? Ele está usando números para cumprir a vontade de verdade que ele tem. Né? E que difamar ou degradar esse grupo, né? Isso. Eu vou te fazer mais uma pergunta que eu tinha previsto aqui, e depois eu vou ver aqui com as perguntas que chegaram, tá? Mas eu ainda ia te perguntar sobre um outro paper seu também, que não se refere ao Brasil, é um paper chamado Tackling Hate Speech with Counter Speech, e nele você fala sobre o contradiscurso como expectativa de combater o discurso de ódio. Né? Então, tem um pouco a ver sobre o que a gente estava falando, né, dessas respostas dadas ao discurso de ódio. Você, nesse texto, você destaca pontos muito importantes, como o fato de que esse contradiscurso, né, falar de volta, ainda que a partir da contradição, ele não apenas gera um conflito, como mantém esse conflito existindo, né, visível. Ou seja, o contradiscurso gera a atenção da mídia e provoca visibilidade. Paradoxalmente, ele conforma também um espaço de legitimidade, porque torna esses discursos passíveis de discussão, né? Como se fosse algo que merece espaço, né? Então, isso ajuda a gerar mais polarização do que combate o discurso do ódio, no fim? Olha, o counter speech, ou esse... Como que diz em português? O contradiscurso? Se posicionar contra. Como fala? Eu acho que eu diria contradiscurso também. Não sei se tem alguma outra forma melhor. Então, o contradiscurso, ele tem uma função que ele cai muito bem dentro da lógica midiática, que é gerar atenção. Né? Nas mídias tradicionais, o que acontece? Se você se posiciona contra, você prolonga o discurso. Mas o que eu descobri empiricamente é assim, é uma combinação de fatores. Na mídia tradicional, se os movimentos, por exemplo, os movimentos antirracistas se posicionarem contra, eles não vão prolongar consideravelmente o conflito. Quem vai prolongar o conflito de fato são aquelas fontes com capital midiático alto. Então, por exemplo, o ministro se posiciona contra, o governador ou um cantor famoso se posiciona contra, aí ele vai prolongar bastante
conflito. Ou seja, vão continuar discutindo, não vai chegar a conclusão nenhuma. O único efeito vai ser continuar discutindo se essas pessoas são têm o mesmo valor que outras. Nas mídias sociais, nesse meio tempo, a gente já sabe que é pior. Que nas mídias sociais, o que você faz quando você se posiciona contra? Você gera interação. Então, quando você tem um estudo que é do Irfan Chaudhry, um pesquisador do Canadá, que mostra que, como se chama isso em português agora? Comentários de ódio racistas. Comentários racistas geram mais interação do que comentários não racistas em debates sobre raça. E por que gera mais interação? Porque são mais contrariados. Porque as pessoas se posicionam mais contra. E isso, na lógica da mídia social, vai ser lido como user engagement, como mais interação. E o que estava acontecendo no momento que ele fez a investigação dele, né? Porque a arquitetura dessas plataformas varia muito, o que estava acontecendo é que os discursos de ódio estavam todos indo para cima. Eram os primeiros a serem lidos, porque eram os mais comentados. Então, o que está fazendo? O que traz você se posicionar contra o discurso de ódio? Traz mais atenção. Então, o que você tem que fazer com o discurso de ódio? Você tem que tirar da esfera pública. Isso não tem... Discurso de ódio não deve ter lugar na esfera pública. Não deve receber atenção, não traz nada a ninguém ficar discutindo se pessoas com a característica X são menos do que as demais, né? Então, aí agora eu vou fazer algumas perguntas. Acho que eu vou começar dessa última que acabou de chegar, porque eu acho que ela falou sobre o que a gente está falando, né? Laurindo. A Rosemary Laurindo. Desculpa, não enxergo muito bem aqui. Ela está perguntando se você poderia falar sobre a robotização das redes como fator de atualização do fenômeno, tá? Vou começar dela porque tem a ver com o que você já está falando. Então, esse é um dos problemas que a gente tem nos discursos de ódio na esfera pública digital. Existe um problema muito sério nesse debate do discurso de ódio, que é considerar que a comunicação nas redes sociais é um processo social. Não é. É um processo sociotécnico. Você não está se comunicando com outra pessoa. Você está... existe uma representação, um ator social está comunicando através de uma representação com a representação de um outro ator social, segundo as regras dadas por essa plataforma. Né? Ou seja, ela está determinando quais são as condições que você vai ter para se comunicar. Quem está do outro lado do computador, você não tem a menor ideia. Pode ser homem, pode ser mulher, pode até nem ser humano, pode ser um software, como no caso dos social bots. Por isso que essas ideias de vamos agora argumentar, vamos agora discutir. Com quem que você está discutindo? Com quem que você está falando? O que está acontecendo quando você discute? Como é que essa plataforma, né, está lendo o teu argumento contrário? Está lendo como interação? Está lendo como relevância e vai colocar o comentário lá para cima? Né? Quer dizer, quando você está falando de discurso de ódio nas redes sociais, você não pode partir do pressuposto que é só uma questão de racismo, ou de sexismo, ou de uma ideologia de desigualdade, ou de preconceito. Você tem que considerar esse lado técnico também, esse lado da lógica da mídia social também. Ótimo. Deixa eu ver aqui, temos mais algumas outras perguntas. O Rodrigo Quinan perguntou se você acha que a atenção demasiada a declarações de ódio, grupos e minorias do Bolsonaro são calculadas para tirar ele da franja e deixar no mainstream, sempre sendo falado e lembrado. Eu acho que é uma estratégia, sim, de atenção. E é uma estratégia para gerar atenção. A questão é como é que a gente reage. Porque e esse é o problema do discurso de ódio, é um problema fundamental. Porque o discurso de ódio já te coloca numa posição de reação. Ou você não faz nada, e aquilo pode se tornar mainstream, ou você
critica e aquilo e você gera ainda mais atenção, né? Então, o que a gente não tem ainda resposta é quando ignorar, quando ignorar e quando rebater. O que eu vi na mídia tradicional, na análise dessas duas controvérsias que eu analisei, da Oriana Fallaci e do Thilo Sarrazin, é o seguinte: o que eu diria que foi a estratégia da Merkel, por exemplo, que foi a estratégia de uma pesquisadora que ficou bem famosa nessa controvérsia, que é a Naika Furutan. A estratégia das duas foi: espera. Se estourar a tensão, aí a gente ataca, a gente contra-ataca com dados, com tudo que puder. E quando você contra-ataca, você não pode. O primeiro passo não é começar a discutir se aquelas pessoas são mesmo criminosas. Você tem que cuidar, você tem que considerar quem você é. Se você tiver um capital midiático reduzido, você pode se manifestar que não vai gerar muito efeito. Mas se você tem um capital midiático alto, você é um político, por exemplo, ou é um superstar, você vai ter um efeito. Então, você tem que considerar quem você é. Segundo, quando que você vai reagir? A coisa já ganhou atenção? Né? Em que fase você está daquilo que a gente chama issue attention cycle? Né? Em que fase você está do ciclo de atenção? Já chegou no pico, já subiu. Aí, mesmo que eu tenha capital, aí eu me manifesto. Né? Se eu me manifestar muito cedo, eu vou atrair atenção. Eu vou contribuir para essa discussão e eu vou contribuir involuntariamente com o hater. Depois, vamos supor, já aumentou, já alcançou um determinado nível de atenção. Aí eu tenho que considerar o que eu vou contradizer, o que eu vou criticar. Eu vou criticar. Como que eu vou criticar? Qual que vai ser o objeto do meu argumento? Vai ser o fato do cara ter dito isso, a declaração, o fato dele fazer uma declaração dessa, isso não se diz. Vai ser o cara mesmo, esse aí é um racista, ou vai ser o conteúdo do que ele disse. E a última coisa que você deve fazer é discutir o conteúdo. Porque quando você discute o conteúdo, quando você começa a discutir se esse grupo é mesmo criminoso, se esse grupo é mesmo terrorista, se esse grupo é isso, aquilo, você torna isso discutível, acho que fala em português, né? Em alemão fala discutável. Você torna isso discutível. Então, e quando você discute, você legitima, né? Então, pode ser que seja necessário. No caso do Thilo Sarrazin, foi necessário. Só se falava disso em tudo quanto é jornal, tudo quanto é televisão. O cara jogando um monte de dados sem contexto. Aí teve que vir uma pesquisadora com dados e dizer assim, olha, esse dado que você está jogando aí, ele é velho e está descontextualizado. O contexto real é esse, esse e esse. Mas isso é assim, depois que já estourou todos os níveis de atenção. Porque o mais importante são duas lutas. A luta contra a visibilidade e a luta contra a legitimidade. Só quando a luta da visibilidade está perdida é que a gente entra na luta da legitimidade. Né? Então, aí acabou de chegar uma outra pergunta também sobre o que você está falando. Janaína Aires, ela perguntou como essas estratégias podem virar políticas. Como que essas estratégias podem virar políticas públicas? Bom, existe uma esfera, que é uma esfera limitadíssima, que é a esfera legal, da proibição mesmo. Ela é necessária em certos casos, mas ela inibe, ela não só... ela vai cobrir um número mínimo de casos de discursos de ódio, mínimo. Mas mesmo assim ela é importante porque ela vai inibir outros. As pessoas que vão pensar duas vezes antes de postar, que saia matando o grupo tal, ou, né, pessoas do grupo tal devem morrer, elas vão pensar duas vezes. Essa é uma estratégia. A gente não deve ter ilusão de que essa estratégia vai resolver tudo, não vai. A segunda estratégia é aumentar a competência política e formação política para a gente compreender o que é
incitação contra grupos. O que é esse group labeling, group defamation? Né? O que é esse... agora eu não sei como é que fala em português. Essa criação de bodes expiatórios. O que é essa criação de bodes expiatórios e como é que ela funciona? Isso é muito sério, porque a gente não aprende em lugar nenhum o que é racismo, o que é sexismo, né? Até mesmo aqui na Alemanha, que houve grupos terroristas, houve um grupo terrorista de direita que saiu matando estrangeiro, que você tem um problema seríssimo com o extremismo de direita, que você tem a história do Holocausto. Até aqui não há uma formação, como é que fala? Uma formação formal, assim, uma disciplina ou um tema no currículo para analisar esse tipo de tema. A gente não aprende. Aí a gente não consegue reconhecer. E o terceiro ponto, formação política ou formação geral, para aumentar a nossa, como que se fala em português? Media literacy. Uhum. Como é que fala em português nisso? Não sei. A competência midiática, né? Para a gente entender como que funciona uma rede social. O que acontece quando a gente dá um like numa coisa? Que a gente não está falando com nossos amigos, a gente está falando na esfera pública, né? Eu acho que esses seriam, assim, para começar, os 3 pontos em que a gente poderia começar a trabalhar. Vai isso. Muito bem. Tem mais uma pergunta que tinha sido feita anteriormente pela Juliana Froza. Então, o discurso de ódio é uma ferramenta, principalmente nas mídias. Acho que foi quando, ao mesmo tempo que chegou a pergunta sobre o Bolsonaro, né? Acho que você já falou sobre isso. É uma ferramenta para quem, né? Uhum. Para quem que é uma ferramenta? Porque para quem é atacado não é só uma ferramenta, né? Existe uma série de estudos que mostram que pessoas que são alvejadas por discurso de ódio, nos Estados Unidos, isso é super interessante, nos Estados Unidos, a maior parte de estudos sobre os efeitos dos discursos de ódio são de pesquisadores sobre saúde pública. Porque as pessoas que sofrem discriminação e também discurso de ódio, elas fumam mais, elas têm... E eles controlam uma série de variáveis, inclusive variáveis sociais, variáveis econômicas, e mesmo controlando essas variáveis econômicas, as pessoas que reportam, que falam das experiências, que viveram experiências de discriminação verbal, xingamentos, esse tipo de coisa, elas fumam mais, elas têm pressão alta, tem mais... tem índice de... tem mais pressão alta do que as que não reportam. Uhum. Há pesquisadores que falam até do chamado minority stress, né? O estresse das minorias, né? Então, é uma ferramenta na disputa política, é uma ferramenta para gerar atenção, mas é também algo que envenena as nossas relações sociais, é algo que está roubando a qualidade de vida das minorias, é algo que está diminuindo as chances das minorias, não só das minorias, desculpa, dos grupos desprivilegiados, porque mulheres não são minorias, né? Dos grupos desprivilegiados, tá diminuindo as nossas chances. Imagina você ver uma imagem dessas, ridicularizando, nos mostrando como animais, e depois fazendo entrevista com uma pessoa que pertence a esse grupo. A pessoa, você acabou de ver um meme desses, né? Ou você é bombardeado dia e noite com memes e com mensagens desse tipo, e piadas e tal, e de repente aparece uma pessoa que pertence a esse grupo, ou que tem essa característica coletiva, se candidatando a um emprego na sua frente. É claro que isso vai ter efeito. Oi, Miriam. Desculpa, eu esqueci de avisar que em 1 hora eles cortam automaticamente. Mas eu queria eu falei demais também. Eu queria voltar para ver se você ainda quer continuar a falar e também para me despedir adequadamente de você. Mas se você quiser continuar, pode continuar. Eu esqueci de avisar que ele ia cortar sozinho. Não, sem problema, sem problema. Então, acho que é isso, né?
acho que chegamos a todas as perguntas aqui. Deixa eu ver, tinha ficado mais uma pergunta aqui também do Rodrigo Quinan. Posso fazer? Se ainda tem Sim, tempo? sim. Ele perguntou se discursos de ódio podem ser também educados, né? Se você encontraria ele em figuras civilizadas e mais institucionais, como o FHC, por exemplo, em agendas entreguistas parecidas com roupagem diferente. Eu não conheço nenhuma declaração do FHC com discurso de ódio. Mas, com certeza, há até mesmo na Europa... Você está me ouvindo? Tô sim. Tô ouvindo. Tá. Na Europa, bom, no Brasil também há... É que no Brasil ela não é tão... A gente não lê tantos livros, a gente não compra tantos livros quanto os europeus, mas na Europa, por exemplo, há o que se chama de Hasspublizistik. São autores que só fazem livros atacando, por exemplo, um ator ataca muçulmano, ataca mulher, e vende trocentos exemplares com isso, né? O caso da Oriana Falati é um. Nos Estados Unidos você tem a Encoder. No Brasil, é que no Brasil o nosso caso não é tão civilizado, que é o Olavo de Carvalho, né? Ele também utiliza, ele mistura discurso de ódio com incivilidade, que é essa falta de educação, essa grosseria, né? Agora, nesse momento, eu não me lembro de nenhum caso de escritor brasileiro que trabalhe com discurso de ódio, mas eu tenho certeza que deve ter autores que trabalham com isso no Brasil. Por que nós seríamos uma exceção? Né? Uhum. Então é isso, Lilian. Queria te agradecer muito em nome do Lamide por ter vindo conversar com a gente. Foi um debate ótimo. Obrigada por ter compartilhado tudo que você fez. Ficou muita coisa de fora, porque você produziu muito ainda, mas eu espero que seja bom para no futuro a gente voltar a falar. Eu é que agradeço. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada a todo mundo que estava presente também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.